Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nesta segunda-feira vamos meditar na palavra de Deus, mas antes, como de costume, vamos fazer a oração de agradecimento, a oração de arrependimento e vamos meditar na palavra do Senhor que vai falar aos nossos corações no Salmo de número 37, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro em Tua santa presença, meu Deus, nessa segunda-feira, para pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, falhas, transgressões. Meu Deus, aos meus momentos de fraqueza, os meus momentos, Senhor, meu Pai, em que, Senhor, cometi e eu falei algo, pensei algo que não deveria, Senhor, que desagradou o Teu coração. Meu Deus, assim também, aqueles que escutam, meu Deus, essa palavra nessa noite, perdoa, Senhor, os seus pecados, perdoa, meu Deus, as suas falhas, tende misericórdia, Senhor, das nossas vidas, nos liberta, Senhor, do nosso nos liberta, Senhor, do nosso egoísmo, do nosso ego. Senhor, que o nosso olhar na nossa vida venha estar no Senhor, que o nosso foco, meu Deus, que o nosso alvo esteja no Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Essa, meu Deus, é a oração que pedimos para que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Deus, fala com a Tua igreja, fala com cada um que vai ouvir e meditar nessa palavra, nessa noite de segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler o Salmo de número 37. Amém? O Salmo de número 37 diz assim: Não te indignes por causa do que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, amém? A palavra do Senhor, ela está falando sobre não ter inveja daqueles que fazem o mal. Não ter inveja daqueles que praticam a iniquidade. Muitas vezes nós, servos de Deus, conhecendo esta palavra, quando vemos alguém que é ímpio, alguém que não serve ao Senhor, prosperar, a gente começa muitas vezes a crescer um pensamento de inveja mesmo no coração. E a gente muitas vezes questiona por que eu sirvo ao Senhor, porque eu sou filho de Deus, e porque eu não prospero, e porque eu não recebo a minha vitória, e porque eu tenho vivido dessa forma, e essa pessoa que nem serve a Deus tem recebido coisas maiores do que eu tenho recebido. Então, essa palavra vai falar: não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, mas o Senhor nos recompensará segundo a sua vontade. Ter inveja dos ímpios é uma tentação quando os vemos prosperando. A essência dessa atitude é duvidar da justiça de Deus. Quando eu tenho inveja do ímpio, quando eu desejo aquilo que o ímpio tem, eu estou duvidando da justiça de Deus. Eu estou duvidando da promessa de Deus para a minha vida. Eu estou duvidando daquilo que Deus pode fazer por mim. Eu estou botando a confiança naquilo que os ímpios fazem, naquilo que os ímpios confiam. Então a palavra do Senhor diz que é proibido, que é errado eu ter inveja do ímpio, porque está indo contra a vontade do meu Deus, está indo contra a justiça do Senhor. Então, ela é proibida aqui em outros textos. Provérbios 23:17, por exemplo. Eu vou ler aqui junto com a igreja, Provérbios 23:17, que diz assim: Não deixes teu coração invejar os pecadores,
mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Esteja no temor, como o vídeo passado, sobre o temor, sobre obediência, sobre respeitar a palavra de Deus. Não te invejes, não te preocupe, não te precipites, mas espere a promessa de Deus, espere a vontade de Deus para a sua vida. Então essa palavra, ela está falando sobre isso. Esperar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente quer ultrapassar a vontade de Deus, a gente quer tomar a frente do Senhor e ocasionando muitos problemas, porque queremos tomar a frente de um Deus que conhece todas as coisas. Mas nós sabemos, irmãos, que não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a palavra de Deus. Evitar invejar os ímpios é mais fácil se pararmos para pensar no destino deles. Como é que eu paro? Como é que eu deixo de invejar os ímpios? Como é que eu paro de desejar aquilo que o ímpio tem? Como é que eu começo a esperar na justiça de Deus? Eu começo a confiar no Senhor? Então, a gente para pensar qual é o destino deles. A Bíblia fala no capítulo 73, versículo 3, diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 73, grandioso Deus. Salmo 73, verso 3. Pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos. Agora, versículo 17 ao 20. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento, eles são completamente consumidos por terrores. Como em um sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Então, a promessa que Deus fez para nós é uma promessa de vida eterna. É uma promessa que não é aqui para essa terra, mas ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para a gente entender, compreender o propósito de Deus na nossa vida e compreender porque muitas vezes tem pessoas que não servem a Deus, mas que têm uma vida mais próspera que a nossa, ou tem coisas que a gente não tem e gostaria de ter, primeiro passo a se pensar é qual é o fim deles. O nosso fim, na verdade, não é um fim, mas nós teremos a eternidade junto com o Senhor. Agora, aqueles que não servem a Deus, aqueles que vivem de qualquer maneira, eles terão o seu fim. Eles passarão por um momento de grandes terrores. E essas riquezas, esses bens que essas pessoas têm, passarão ligeiramente. São passageiros e não durarão. Está lá Salmo 103, número 15, Jó 14, verso 2, Isaías 46, tem diversos versículos na Bíblia que falam sobre a riqueza dos ímpios, que é passageira, mas a nossa riqueza ela é eterna, a nossa riqueza ela é celestial, ela não é desta terra, mas ela é da glória de Deus, ela é eterna, e é isso que nós esperamos do Senhor. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, então habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. A promessa do pacto de Deus para seu povo é que eles habitariam na terra com segurança, caso obedecesse seus mandamentos. Habitariam na terra com segurança se obedecesse seus mandamentos. Deus tem prometido uma terra para nós, onde mana leite e mel, uma terra eterna, a nova Jerusalém, mas para aqueles que obedecem a sua palavra e seus mandamentos, assim como foi na época de Moisés, na época do Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terra é importantíssimo neste salmo. Ela é a herança dos que são fiéis a Jeová, a Yahvé no hebraico. A herança dos que são fiéis, dos que são obedientes, é a terra prometida. É aquilo que Deus preparou para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deleite-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Quando temos intimidades com Deus, os desejos do nosso coração irão coincidir, irão seguir segundo a vontade e os propósitos de Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, a nossa vida ela vai seguir junto com os propósitos do Senhor, vai seguir junto com os propósitos de Deus.
não por coincidência, mas porque a gente segue o princípio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é importante que a gente tenha intimidade com o Senhor. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos no teu coração. O que quer dizer isso? Tem intimidade com Deus e Ele responderá às tuas orações. Tem intimidade com o Senhor e Ele terá intimidade contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia também nele e Ele fará que todo esse vendaval passe. Salmo 37, número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele fará que tudo isso passe. Louvado seja o nome do Senhor. Descansar. Descansar, no versículo 6 e 7, não é um pedido, mas é uma ordem. Versículo 6. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Não se indignes em teu coração por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Descansa é uma ordem parecida com fique quieto diante do Senhor. Às vezes isso é resultado da disciplina, mas aqui significa esperar no Senhor, em vez de agir por conta própria. Então, descansar, dentro do versículo 7, é ter confiança no Senhor, é não agir por força própria, mas obedecer os mandamentos de Deus, como está dizendo na sua palavra. É necessário que eu descanse, é necessário que eu obedeça ao Senhor. E descansar dentro desse versículo é uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para finalizar, versículo 8. Porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ao que parece, a ira do salmista surgiu quando ele viu que os ímpios estavam prosperando e que Deus não os castigava. A proibição de se agitar e se irar é repetida, bem como motivo para isto. Deus promete destruir os praticantes do mal. Então, o salmista, quando escreveu esse salmo, talvez ele estava se sentindo revoltado pela prosperidade dos ímpios, dos seus inimigos. Mas o Senhor deixou bem claro sobre a justiça de Deus que virá sobre aqueles que praticam o mal. Por isso, Deus nos traz a obediência, a viver segundo a sua palavra, para que a gente possa ser livrado, para que a gente possa ser cobertos segundo a justiça de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus traz ao nosso coração. Não te indignes porque você ainda não recebeu a maior promessa que Deus fez para a sua vida, que foi o céu, o paraíso, aquilo que Ele te prometeu. Mas aquilo que Ele falou que ia cumprir aqui na terra. Confia no Senhor, espera nele, que logo Ele fará segundo a sua vontade e o seu tempo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações na segunda-feira. Que você guarde e confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém.